noite, andarilhos do imaginário, bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast. Hoje a gente vai falar sobre representatividade. Eu sou Mayara Barros, do Rio de Janeiro. Fala, galera ouvinte. Aqui, pra não perder o costume de mandar um querido ai, é Lucas Nange, diretamente de Uberaba, do Nariz Sexy, Minas Gerais. Salve, andarilhos. Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Adevaldo de Andrade, de São Paulo, com o coração em Pernambuco. E como vocês podem perceber, ou vão perceber durante o episódio, a Larissa não pode estar aqui conosco hoje, porque ela teve um problema pessoal, mas nós trouxemos a querida Olivia Pilar, escritora, autora, podcaster também, para participar com a gente desse episódio. Olivia, fale de suas coisas, de seus projetos, das suas histórias. Oi pessoal, eu sou Olivia Pilar, eu sou escritora, eu lancei alguns contos pela Amazon, participei de outras coletâneas também pela Amazon. Depois os meninos vão colocar em algum lugar as indicações dos contos. Vou falar todos que são 4 contos, 3 coletâneas, enfim. Além de ser escritora, eu também sou mestranda de comunicação na UFMG. E dito isso, sou daqui... Falo que sou de BH, mas na verdade da região metropolitana de Belo Horizonte. Ah, uma mineira comigo. Finalmente. Conterrâneos. É isso aí. Hoje, o tema do episódio é representatividade. E aí eu queria começar com a discussão do que a gente quer dizer com representatividade, porque eu imagino que alguns dos nossos ouvintes podem ter confusão com o termo, ou achar que é uma coisa e não é, enfim. Então vou abrir a discussão pra gente começar. Vamos lá, como é que vocês definem representatividade, basicamente? Posso começar? Pode. Eu acho que no meu caso eu tenho 3 jeitos de olhar assim o que seria representatividade. Assim, o primeiro eu acho que é como uma consumidora de diversos tipos de produções, e aí eu vejo a representatividade como, além de uma forma de me ver ali representada, é uma forma também de ser meio que uma representação honesta, assim, da diversidade, da pluralidade. Como escritora, eu acho que a representatividade já é muito como uma obrigação moral minha, assim, de não sei, de pesquisar. Se eu for falar sobre uma minoria que não é a minha, por exemplo, pesquisar, conversar com pessoas, assim, fazer um trabalho digno daquela minoria. E como pesquisadora, a representatividade, na verdade, faz parte da minha ideia de projeto de mestrado. Ai, então, que legal! É uma das partes, assim, do projeto, né? Então, eu ainda estou pesquisando o que é representatividade por um viés comunicativo. Então, essa resposta eu ainda não tenho para dar. A gente devia ter falado primeiro, que ela falou muito bem, agora depois que eu falar. Quando sair a dissertação de mestrado da Olivia, a gente atualiza a descrição e coloca o link aqui também. Assim, com certeza. Um dia vai sair. Tem pressa não. Com certeza vai sair. Paciência. Eu concordo com a questão da representatividade enquanto consumidora e enquanto autora. Eu gosto de me ver nas histórias que eu leio e de me reconhecer nos personagens. Eu acho que isso é importante pra gente abrir os nossos horizontes e ver que é possível a gente ser mais do que o nosso dia a dia às vezes deixa claro pra gente. Eu acho isso muito importante. E enquanto autora, eu vejo como obrigação também. Eu tenho a obrigação de representar o mundo como ele é, da maneira como, com toda a sua diversidade, da maneira como ele existe. Fazer menos do que isso é falhar nessa tarefa. Bom, aí, eu vejo representatividade como sendo ligado tanto à visibilidade quanto à própria construção da identidade, né? A complexidade do ser humano que existe, né, dentro do mundo, seja não só em histórias baseadas em fatos reais ou histórias mais realistas, né, mas qualquer tipo de história, seja fantasia, terror, romances e tudo mais. E aí, nesse caso, né, a gente tem todo esse lugar do papel de fala, tudo assim, né, tanto como leitor. A maioria dos livros que eu leio, eu vejo sempre personagens que eu me vejo representado ali, que a maioria é homem, branco, hétero, tudo mais. E pra mim é como se fosse um lugar comum, algo natural. Pra mim não tem algo tipo, isso não é nada excepcional. E aí quando eu leio as pessoas comentando, seja quando saiu Pantera Negra, teve toda aquela questão, aquele êxtase que teve, né, com toda a formulação da representatividade, da cultura, né, tudo que foi usado, a gente começa a perceber, né, que essa questão da construção da identidade no meio artístico vai muito mais do que apenas tentar manter, né, a cultura, a tradição que já existe há muito tempo, né, manter esse tradicionalismo, porque é como se fosse tentar romper um paradigma, uma estrutura que já está muito
consolidado e que está tão consolidado que a gente não percebe que simplesmente está num processo de exclusão. Eu tô meio enrolado aqui, mas calma. Assim, até porque nos outros episódios, tudo aquele que gravamos o podcast dela, né? Eu vi as Mayara, Kalak, tudo conversando, né? Que gostaria de ter personagens negros, bis, tudo mais, né? Mexer tudo, sair desse paradigma conservador que a gente vive ainda. Eu percebo, putz, tipo, é tão óbvio, velho. Ficou problema de construir personagens assim. Aí eu percebo que, ainda mais lendo comentários do Facebook, ou esses lugares tóxicos, né? Que a gente vê muito ataque a esse tipo de coisa. Você vê que ainda tem uma barreira muito grande a ser quebrada mesmo, né? Nem passar por cima, é quebrar mesmo. E aí quando a gente fala de representatividade, você já toca numa ferida, assim, uma ferida para quem se acha que isso é mimimi, isso é bobeira. E por isso que a representatividade tem um conceito assim que é bem amplo, acho, é bem complexo mesmo de falar. Aí vem tanto, depende de cada um, né, de que cada um pensa, que cada um, o ponto de vista de cada um, a experiência de cada um, o desejo, né, os anseios de cada um, ao ler algum livro, ver algum filme. Coisa que eu acho muito interessante da representatividade, pelo menos no meu caso, né, é a questão de você mesmo tentar se colocar na vida de alguém. Você vê uma pessoa que sofreu alguma coisa, você leu algum livro de uma história verídica ou de uma situação possível, e você se imaginar, como você estava falando antes, a gente é hétero, é branco, vive numa classe social ok, uma classe média, e de repente você vê uma história de alguém de uma periferia ou de uma cor diferente da sua, e você se colocar no papel daquela pessoa no momento que você está lendo e imaginar como seria a sua vida se você fosse aquela pessoa. Então acho também que tem essa coisa de importância, você olhar, porque eu, no meu caso, a coisa que mais me pega, principalmente aqui em São Paulo, que eu vejo, é a questão da minha região, né? O meu falar, o meu sotaque e tal, que como eu trabalho aqui atendendo clientes, quase todos os dias alguém pergunta de onde eu sou. Não sei se por interesse ou só para interagir, mas a gente vê muito essas coisas e eu acho interessante essa questão porque eu tenho isso, né? Eu sou uma pessoa hétero, branco, homem, que sou de uma classe social média baixa, digamos assim. E se colocar no papel de alguém que é totalmente diferente de mim também é uma questão que a representatividade traz de muito benéfico para nós leitores e escritores, né? Eu acho que é um exercício de empatia, né? Exatamente o que você falou, de se colocar no lugar do outro. Mas também é importante, principalmente para quem quer escrever, quem quer contar histórias de outras formas, é entender que algumas histórias não são suas para contar. Isso é bem importante. Você não faz parte daquele grupo. Você não, por mais que você estude, por mais que você pesquise, por mais que você converse, você não tem como saber qual é a vivência daquelas histórias. Então, você estaria ocupando um lugar que não é seu. Interessante esse ponto. Quando eu vou escrever histórias com protagonista feminina. Nossa, mas eu tenho uma dificuldade tremenda. Eu escrevo, ok, tá ótimo, tal. Eu acho que é assim, acho que é por aí. Aí, tipo, a minha esposa lê, ou a minha irmã lê, e fala, ó, isso aqui não tá muito parecido que uma mulher ia agir assim, não. Aí eu falo, bom, vamos lá, vamos consertar. Mas é difícil você falar sobre o que não é de você, né? Como uma classe social. É um lugar que você não faz parte, assim, exatamente. Aí fora, aí entra o exercício de empatia que a Mayara fala. Mas o que eu quero dizer não é pra não escrever personagens. Não, mas não é isso não. É só assim, o que eu quero retratar é a dificuldade que se tem, porque se eu vou escrever com um protagonista homem, pra mim é muito mais fácil e cômodo, entendeu? Eu acho que passa um pouco pela responsabilidade também, assim. Óbvio que a empatia é importante, mas além de ter empatia, eu acho que você precisa ser responsável também, porque não basta querer escrever, né? E pensar, nossa, tenho que respeitar as outras pessoas. Tipo, só querer também não vai te levar a nada. Acho que eu concordo com a Mayara, tipo, não é proibir ninguém, assim, de escrever nada. Mas eu acho que a pessoa que quer escrever, uma minoria qualquer, ou um grupo que ela não faz parte, ela tem noção que, tipo, ela tá falando pra uma pessoa que ela não é, assim, ela não ocupa aquele espaço. Então, tipo, se ela tem noção disso, que ela precisa ser responsável, que ela precisa pesquisar, que ela precisa conversar com pessoas daquele grupo social, eu acho que sai um trabalho honesto, assim. Não vou dizer que todos são bons, porque acabou que nem todos são, mas acho que
só o princípio da pessoa fazer isso, de fazer essa pesquisa, de estar disposta a ouvir opinião, crítica, já é um passo, né? Não isenta ela de errar. Se ela errou, ela vai ter que, né, se retratar de alguma forma, mas pelo menos é uma tentativa. Uma filosofia que eu tenho é escrever histórias com personagens de todas as minorias que eu consegui colocar de um jeito respeitoso, mas não escrever sobre ser parte desses grupos. Porque escrever sobre ser parte desses grupos é uma coisa que eu nunca, enquanto mulher branca de uma classe média relativamente alta, vou entender. Eu tenho as minhas minorias, eu não sou hétero, mas eu nunca vou entender o que é ser uma mulher negra na sociedade de hoje. Essa é a filosofia que eu tenho pra seguir, tipo, escrever com personagens dessas minorias da qual eu não faço parte, mas não sobre ser essa minoria. Isso é bem válido e é forte, né? Porque isso mostra nossa... Não é bem limitação que eu queria falar, assim. O próprio motivo, assim, de nos tornarmos escritores, assim, tentar explorar o mundo ao máximo e mostrá-lo sob nossa perspectiva, né? Nossos olhos. Só que a gente não pode usar apenas nossos olhos para ver os olhos dos outros, né? Os olhos daquela pessoa que está em outra condição, que está em outro lugar. E aí são um dos pontos que acho que a representatividade importa, não só para escritores, quanto para leitores, né? Como vocês falaram bastante. E por isso que vale a pena ter investimento. Eu vejo muita gente falando sobre o mercado, assim, seja qual mercado for, de editoras, livros ou filmes, de estarem se apropriando da representatividade. Eu não sei se eu vou falar besteira. Em parte, é claro, a gente vive no mundo capitalista que eles vão fazer isso. Vai vender, vai conseguir atrair um público que muitas vezes poderia não ter conseguido atrair antes. Só que ao mesmo tempo você está explicitando ela mesmo. Você está, não é fortalecendo, você está expondo mais essa ferida que ainda existe, né, dentro da sociedade de segregação, de achar que o comum, né, a pessoa, o molde europeu, né, que é o homem, a mulher branco, alto, magro, esbelto, né, tudo mais. Aí são dos pontos em que não só torna necessário os grandes mercados assim, apoiarem-se obras que expõem a representatividade, como também dá uma força aos mercados menores que estão pegando pessoas que antes nunca teriam chance de conseguir expor suas obras, né, expor sua visão de mundo, que agora tem maiores possibilidades. E ainda assim está bem limitado, né? Acho que muitas vezes é difícil achar uma obra feita por pessoas que são culturalmente e historicamente segregadas no, sei lá, top 10 da revista Chaveja, que botava lá os livros mais vendidos, né? Agora, a maioria das vezes, quando eu percebo assim, você tem que ir em nichos específicos do Facebook, do Twitter, para saber o nome de autores e autoras, né, de novos escritores que produzem arte nesse sentido. Eu estava lendo um pouco sobre isso hoje, né? Eu vi no blog, no blogueirasfeministas.com. O próprio título já é Mulheres são brancas, mulheres negras são negras. E eu vi isso porque eu estava em outro artigo que falava de personagens dentro das obras. Se você começa falando, o João é um empresário, na hora você já imagina um homem branco, de terno, sei lá, alto, esbelto e tudo mais. Você fala, a Maria é uma professora, você já imagina uma mulher branca, também esbelta, tudo assim, você já tem essa estrutura de uma pessoa consolidada culturalmente, né, a visão das pessoas. Aí quando você tem que falar sobre descrever uma pessoa que não é branca, não é hétero, você precisa literalmente descrevê-la, né? Você tá falando, você tem o João, a Dona Maria, então tem a fulano de tal que é uma mulher negra, uma mulher da pele mais escura e tudo mais. Tem uma pergunta para fazer a Olivia, e aí queria ver os comentários de vocês também, mas aproveitando que ela está aqui conosco, né? Eu tenho um amigo que a gente escreve normalmente fantasia, né? Como essa questão de representatividade agora, que bom que está aparecendo mais, tende-se a usar personagens diferentes, né? Tende-se a usar personagens de classe média mais baixa, personagens negros. E tem um colega meu, é do Lucas também. E todas as vezes. É isso mesmo, eu sabia, eu tava pensando na pergunta. Todas as vezes que a gente coloca um personagem negro na nossa história, ele não faz outro comentário. Ele não procura saber a história, nada. O primeiro comentário que vem no texto é: por que você quer colocar um personagem negro? Qual o sentido você está colocando um personagem negro? E qual vai ser o diferencial por ele ser negro na sua história?
A minha pergunta é, precisa ter um motivo? O cara não pode simplesmente ser uma pessoa negra que está no mundo de fantasia atrás de matar um dragão, que seja? Eu acho que isso vai muito... A sua pergunta é meio que uma continuação da fala do Lucas, né? Que ele falou das descrições dos personagens e tal. E eu já ia comentar. Eu acho que é necessário sim colocar a descrição do personagem. Tipo, se ele é negro, se ele é asiático, se ele é da sigla LGBTQ+, enfim. Porque quando o leitor vai ler, ele vai ler, se não tiver descrição nenhuma, ele vai imaginar aquele personagem fazendo parte de um grupo homogêneo. Vai imaginar sendo uma pessoa branca, cis, hétero. Então, tipo, isso é... Até eu, por exemplo, se eu começo a ler o livro e não tenho a descrição do personagem, é exatamente assim que eu leio. Porque, tipo, a minha mente foi condicionada a isso a vida toda, né? Depois de um tempo a gente começa a imaginar o personagem de outras formas. Mas, assim, se a pessoa não tá acostumada, ela vai imaginar desse jeito. Então, tipo, não precisa exatamente de motivo. É importante descrever, porque, tipo, a gente já tem milhões de histórias sobre pessoas brancas, héteros, enfim. Sobre grupos homogêneos e que são chamados opressores, assim. Por que é importante falar que aquela pessoa não faz parte desse grupo? Porque a gente não tem histórias dessas pessoas. Tipo, dá pra contar nos dedos, sabe? Eu tenho essa mesma opinião também. Eu acho que, tanto é que, se somos todos seres humanos e todos iguais, então por que a pessoa branca pode estar lá na história e a pessoa negra tem que ter um motivo? Ou seja, se não for para colocar ele como um coitado que sofreu muito durante a vida toda e conseguiu superar na vida, então não adianta colocar um negro, coloca branco mesmo, sabe? Parece que precisa, para você colocar uma pessoa negra na sua história, tem que ser um sofredor nato. E não, acho que não tem necessidade disso. Uma coisa que eu queria pontuar antes da gente mudar de assunto e deixar a conversa correr, é que além de ser importante marcar os personagens, descrever e deixar claro no texto essas facetas dos personagens, é importante fazer a mesma coisa para os personagens considerados padrões, para não ficar no texto que você só descreve quem é diferente, porque também é uma forma de mostrar que essa pessoa que é diferente é o outro, porque Sim. é o único que precisa de descrição. Sim, Se você tem um personagem branco, concordo coloca também. na sua descrição que aquele personagem é branco. Porque quando aparecer um personagem negro, não vai ficar estranho que você tá descrevendo ele como negro, ou como um asiático, ou como um nativo, ou qualquer outra descrição que você colocar, porque você tá fazendo pra todos esses personagens. Não, até pra esses grupos entenderem que eles não são a norma, né? Eles não são o padrão. Exatamente. Porque eles vão estar tipo, por exemplo, pessoas brancas, elas vão estar sendo racializadas, elas vão entender que, tipo, existem pessoas brancas, negras, asiáticas, enfim. E pro leitor entender também essa diferença, tipo, que quando ele lê uma personagem que não tem descrição, não significa que aquele personagem já é do grupo opressor, assim. Quando eu falei com a Deval, a pergunta que eu fazia tem a ver com a mesma pessoa que ela demonstrou. Só que aí, no caso, ele dizia, essa pessoa falava que não caracterizava os personagens pra deixar quem está lendo caracterizar o que quiser, sabe? Imaginar do jeito que quiser. Só que aí eu acho que eu perguntei pra essa pessoa que escreveu, mas eu não lembro, faz tempo, uns 2 anos já. Mas você acha que se a pessoa tá lendo, não importa qual etnia, qual nacionalidade, você acha que ela vai conseguir se ver representada ali? Se não descrever o personagem, a Olivia já respondeu aqui, né? Acho que já cabe bem a importância que é descrever. E aí a Mayara ainda reforçou a ideia que você escreve a pessoa, não escreve a pessoa branca, você já tá tornando o branco uma pessoa padrão, né? Basicamente na história. De respeito mesmo, porque se você não descreve, se não tá no texto, e aí depois, numa entrevista, você revela que o personagem, na verdade, sempre foi de uma minoria, e todo mundo que ouvir esse episódio vai saber exatamente de quem eu estou falando, mas dane-se. Diminui a representatividade, porque não tava no texto. Quando você leu, essa representatividade não existiu. Só porque você revelou depois. E pelo amor de Deus, gente, deixem as histórias ir embora depois que você publica, não é mais sua. Relaxa, descansa. Se encana. Pode falar o nome meus bois. Que eu caí nessa, entre aspas, armadilha. Que eu lembro quando. Eu vou falar o nome que a Rowling lançou que o Dumbledore era gay. E eu vi gente reclamando e eu, tipo, no meu lugar assim, eu não entendi o motivo de reclamarem. Só pensei, o que tem ele ser gay, gente? Tipo, só porque ele é um personagem principal, vocês estão reclamando que ele é gay? Depois, no motivo de reclamarem, porque se ele era, por que não falou dentro do livro, não mostrou, assim, não
não contou que ele já fazia parte desse grupo, dessa minoria. Levar as pessoas a entenderem melhor. Esse fato de Dumbledore parece ter sido um dos Deus Ex Machina de Rowling, na minha opinião. Ela botou a mão na testa assim e falou: nossa, velho, não coloquei. Quem eu posso colocar? A Mayara pode falar melhor disso, mas tipo, eu e meus amigos, a gente costuma falar que tudo que ela falou depois é meio que uma fanfic, assim. Porque não tem isso na história, tipo, isso não existe na história, ela tá tipo, sendo fã da própria história. E... é aquela coisa, e se você demora muito a colocar informação, como a Mayara estava apontando, depois parece que é um Deus Ex Machina, parece que é uma coisa que só agora apareceu isso. Eu não quero fazer parecer que tipo, eu nunca cometi esses erros. Eu cometi esses erros. O primeiro conto que eu escrevi com a personagem assexual, eu tinha na cabeça que ela era sexual, mas em nenhum momento do conto eu falei isso. Quando eu percebi que o conto foi publicado, tá? Ele tá num livro meu, uma coletânea. Quando eu percebi que eu não tinha colocado, eu fiquei, caraca, por que eu não coloquei? Por que eu não botei no conto isso? Eu passei pela mesma coisa, mas o meu é um pouquinho diferente, porque tipo, os meus, acho que 2 primeiros contos, as personagens não falam abertamente, tipo, sou bissexual, mas elas falam sobre os sentimentos dela, e pra mim era muito claro, sabe? Só que aí as pessoas não entenderam, tipo, que a personagem era bissexual, entenderam ela como uma personagem lésbica, por exemplo, e eu fiquei, putz, representatividade não é só insinuar, eu tenho que falar, deixar claro e evidente, porque senão eu vou virar uma lourinha aqui daqui a pouco. Exatamente. E às vezes, mesmo quando você fala e deixa evidente, explícito, com todas as letras, ainda vai ter gente que vai tipo, mas não, pode ser que a gente não tenha, isso é um saco. Foi uma fase. Nossa, é horrível. Não, o Kizai preferia que o cara tivesse ficado como sim. Essa é a importância de apontar, né? Explicitamente, eu acho que ainda mais agora, né, que a gente vive uma sociedade que parece cada vez mais conservadora em um determinado aspecto, né? É importante não só apresentar, mas tipo, eu entendo quando vocês falam que não perceberam tanto, que eu acho que a Olivia mesmo falou, que já tem esse pensamento meio consolidado, né? Você deixa implícito ali, achando que o povo vai descobrir, mas depois a gente se espanta. Não, mas como assim? Você não entendeu que o personagem era assim, assado, do jeito que eu queria? Vocês acham que, tipo, parte de vocês até temeram alguma coisa, assim, a crítica, a obra, se fosse algo, se vocês relatassem que a personagem era bissexual, explicitamente? No meu caso, não, porque eu deixei tão claro na narrativa na minha cabeça, e no papel, as atitudes da personagem deixam bem claro que ela é assexual, tipo, ela conversa explicitamente sobre isso, ela só não usa a palavra, que não passou pela minha cabeça que, tipo, tava faltando alguma coisa. E aí depois, quando eu fui reler, já publicado o livro na minha mão, eu fiquei, putz, eu não usei a palavra. Eu devia ter usado a palavra. Eu não recebi nenhuma crítica, mas eu vi muitas resenhas que apontavam as personagens como lésbicas, por exemplo, porque eu não falei que elas eram bissexuais. E aí, tipo, eu não considero uma crítica, acho que isso é uma interpretação do leitor, mas assim, na minha cabeça elas sempre foram bissexuais. Aí a partir disso, eu falei, não, agora eu tenho que falar, deixar evidente. E mesmo eu deixando evidente, algumas pessoas ainda falam que as personagens são lésbicas, e enfim, tipo, acho que já é uma parte de interpretação e tal, mas agora eu tô fazendo a minha parte, pelo menos. A gente tem que seguir o exemplo da Camila e começar a popularizar a palavra sáfica para as pessoas usarem quando querem falar de mulheres que amam mulheres, mas não sabem qual é a sexualidade das mulheres. Usem a palavra sáfica. Usem sáfico. Sáfico é lindo. Sim, é uma boa ideia. Por exemplo, tem um casal de mulheres, mas as meninas são bissexuais. E as pessoas chamam elas que falam que elas estão num relacionamento lésbico. Não, sabe? Porque elas isso já tá fazendo um apagamento. Exatamente. Elas estão num relacionamento homossexual, mas não é lésbico. Elas estão num relacionamento sáfico. E tudo se resolve. Sim. Outra coisa que eu queria conversar com vocês era sobre representatividade nos diálogos do que a gente escreve. Confesso que eu acho bem legal fazer, mas quando depois de um tempo, eu comecei a perceber que não me parece tão legal. Porque eu escrevendo, pra mim é uma coisa muito normal, porque, tipo assim, colocar o jeito de falar do pessoal que mora na região onde a minha família mora, lá em Pernambuco, e transferir isso pro papel. Pra mim, é uma coisa muito tranquila fazer isso e não vejo problema nenhum. Só que, depois de um tempo, eu comecei a ver as outras pessoas escrevendo isso, tipo, uma pessoa daqui de São Paulo, escrevendo um diálogo, cortando todos os R's das palavras, colocar
vou tomar banho, vou fazer F-A-S-E com acento circunflexo e colocando errado até a escrita mesmo, entendeu? Para representar o linguajar nordestino. E aí eu comecei a ver que não era uma coisa muito legal colocar nos diálogos. Eu acho que tem expressões e gírias que nós temos lá que dá muito bem para fazer representatividade sem colocar nos diálogos essas coisas esdrúxulas, como tirar o R, cortar S, colocar a palavra, só uma parte da palavra, entendeu? O que é que vocês acham? Então, uma coisa que a Bárbara Moraes, que é escritora, também fala, assim, que eu aprendi com ela, a família da mãe dela, eu acho, é de João Pessoa. E uma coisa que ela fala é os livros, quando os livros, tipo, as pessoas do Sudeste, do Sul vão escrever livros do Nordeste, do Norte, eles costumam colocar somente as pessoas do Nordeste falando com sotaque. E não fazem o mesmo com pessoas do Sudeste. E eu fiquei pensando, é mesmo, a minha opinião, né? Quando você vai colocar o sotaque, acho que teria que colocar o sotaque de todos os personagens, não só quem é do Nordeste, por exemplo. Fica um pouco estereotipado, sabe? Por que você tá diferenciando só pessoas do Nordeste? Mineiro tem sotaque, eu tenho muito. E aí a pessoa não escreve. Também, que eu sei. Sim. E até uma coisa que eu pensei, eu escrevi um conto pra uma coletânea de princesas não brancas, e a minha princesa vai pra Trancoso, na Bahia. E eu fiquei pensando, nossa, eu não posso fazer nada estereotipado. Aí, tipo, eu fiz ambas conversando do mesmo jeito, sem sotaque, mas eu colocava algumas palavras que são típicas de lá. Não necessariamente gíria, mas, por exemplo, em vez dela falar tapioca, ela falava beiju. Porque uma amiga minha da Bahia falou que algumas regiões da Bahia não falam tapioca, falam beiju. Tipo, essas coisas, assim, que eu acho que não fica estereotipado, não fica uma carga pesada pro sotaque. Eu ia falar exatamente a mesma coisa da Olivia, que tipo, se você vai marcar o sotaque, tem que marcar de todo mundo. Porque se você não faz isso, e aí eu sugiro, tipo, não marca de ninguém, escolhe usar gírias e palavras típicas do vocabulário, em vez de escrever errado, porque fica difícil pro leitor, às vezes, acompanhar. Porque se você marca o sotaque só de um tipo, só de um grupo específico de pessoas, você tá marcando aquele grupo como diferente. Você tá dizendo que aquele grupo, ele é o outro. Cai no mesmo problema. A gente tá falando da cor, né? Pra descrever as cores de todo mundo. Mesmo problema da cor. Uhum. Legal. E assim, uma coisa que eu lembrei na conversa é que eu acompanho uma comic, que é uma fanzine de Splatoon, que é um jogo da Nintendo. E um dos personagens, ele é carioca. E a maneira como ela marca o sotaque desse personagem no inglês, eu, enquanto carioca, achei genial. Mas ele é o único personagem que tá com o sotaque marcado, porque ele é um estrangeiro, entendeu? Assim, o sotaque carioca ficou muito bem marcado, ela botando o SH pra forçar o nosso sh nas coisas. A gente faz isso o tempo todo, é o nosso sotaque, eu sei disso. Mas ele é o único que tava marcado. E eu não tô usando isso, tipo, ficou ruim na webcomic. Não, ficou legal, porque ele tá falando inglês e não é a língua materna dele. E foi feita de um jeito que eu achei bem cuidadoso. Ela, inclusive, conversou com uma amiga dela que é carioca e que ajudou ela a fazer essa marcação do sotaque. Mas eu usei esse exemplo pra mostrar que, tipo, carioca tem sotaque, tá, gente? Que tá ouvindo do Sudeste. Paulista tem sotaque. Dá pra marcar também. Prefiro usar gírias e palavras típicas, mas se é pra marcar sotaque, marque de todo mundo. Porque, tipo assim, quando o pessoal vai representar paulista, a única coisa que eles colocam no diálogo é meu e mano. É meu e mano. Parece que só tem isso que eles falam. O resto, a gramática normativa perfeita. Agora o meu e o mano eles têm. Eu acho que eu nunca, tipo, de cabeça, não me lembro de já ter colocando assim, escrevendo, mostrando sotaque. Eu já coloquei gíria, mas eu não coloco em toda diálogo também, sempre. Mas eu lembro que teve vezes que eu colocava a frase escrita de maneira formal mesmo, assim, né, entre aspas, correto. E depois, quando acabava a frase, eu colocava, mas o personagem ouviu, aí eu boto meio, tipo, entre itálico, tentando imitar o sotaque da pessoa, seja mineiro do interior, porque a gente puxou R, né, ou se fosse carioca, puxava o sh. Esse é um outro jeito de marcar sotaque, indicando na descrição da fala, dizendo, ele falou com um sotaque de não sei onde. Também funciona. Uhum. Aí eu fiz uma vez e o resto do diálogo eu deixei, tipo, escrito novamente entre aspas, normal, assim, só pra, tipo, no português formal. Dependendo de quem estivesse lendo, conseguiria, talvez, entender, né, o que tava acontecendo. Mas é porque é meio complicado, assim, eu
acabei de ler Sagarana. E eu, como mineiro, falo que a leitura no começo foi bem difícil. Tanto, não só por causa dos neologismos, mas ele usa muito o sotaque carregado de palavras cortadas, assim, no meio do diálogo, sabe? E eu de mineiro do interior, corto palavras, tenho todo esse sotaque, assim, ainda comecei a ler e falei, nossa senhora, como é que eu leio isso aqui? Nossa senhora. Aí lá chegar no meio do livro que eu fui pegando, tipo, aí a leitura ficou gostosa, mas antes disso, aí eu fico imaginando, caramba, se alguém, sei lá, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, ou lá da Bahia, pegar isso aqui, vai ficar 1 ano pra conseguir ler esse livro desse jeito, porque só que aí é a diferença, né, de quem é mestre na escrita e pobre mortal como eu, né, tentar escrever isso. Se eu vou tentar escrever isso, eu vou ser execrado. Não é difícil conseguir um público-alvo, acho que ainda mais hoje, pra esse tipo de leitura, esse viés regionalista mesmo. O interior de Minas, tudo, ele também escreveu região próxima de BH, norte de Minas, e o pessoal de Minas mesmo, né, os mineiros, assim, como é que viviam, a região, o sotaque, o estilo de vida, tudo mais. Aí, quando uma pessoa mais do interior até consegue se ver ali um pouco, né, representada. E ainda assim é complicado. Mas eu acho que eu li um livro uma vez do Rio Grande do Sul, mas eu não vou lembrar o nome, é Dom alguma coisa. Que aquilo lá pra mim foi quase impossível. Fiquei uns 6 meses lendo, porque era justamente regionalismos. Dialética só regionalismo. Tipo, fala, caramba, não dá pra ler assim, tipo, você subiu do Paraná pra cima, o pessoal não consegue ler esse livro. Que é muito complicado. Eu tava pensando em a gente pontuar algumas coisas que a gente gostaria de ver com personagens das nossas identidades específicas. E talvez falar um pouquinho do lugar de fala de cada um. O que vocês acham? Tranquilo. Porque quando a gente fala de lugar de fala, de representatividade, muita gente pensa, mas eu sou padrãozinho, eu não posso falar nada. Mas tipo, você tem lugar de fala também, você pode falar da sua relação com ser padrãozinho. Homens podem falar de masculinidade tóxica, podem falar de relação de pais e filhos, tem um monte de coisa que vocês podem falar, gente, um monte de coisa. E acho que mais do que isso, a pessoa que não, ela pode falar da própria vivência dela com relação, por exemplo, uma pessoa branca pode falar da vivência dela com o racismo. Ela vai estar falando de um outro olhar, mas vai estar falando, que é importante também. Sim, enquanto pessoa branca. Exatamente. Aí eu falo que eu ficaria com medo de tentar entrar em um tópico assim, de algum jeito mais aprofundado, porque... mas aí tem que ser aquilo que a gente falou, respeito, sim. Pesquisa... Não, sim... Aí eu fico imaginando, mas será que uma pessoa negra lendo que aborda racismo, o que poderia pensar sobre isso? Será que... E aí é por isso que antes de você publicar, você vai não, claro. Você vai pagar para uma pessoa negra fazer uma leitura sensível. Exatamente. Paguem os seus leitores sensíveis, minha gente. Paguem, é trabalho pago, tá bom? Vale muito a pena. Sim, nossa, e é necessário. Vale muito a pena. E não é censura! Olivia, você viu, acho que foi um mês de 1 ano já, aquele debate que teve sobre leitura sensível? Sim, acho que vai fazer 1 ano, né? Eu acho que vai fazer no meio do ano. Foi bem na época do Free Pop, não me engano. Mas foi a Folha, acho que a Folha falou que editoras vão contratar leitores sensíveis, não sei o quê. E aí o pessoal, nossa, mas que absurdo, agora eu não posso escrever sobre outras coisas, vai ser censura. Agora, tipo, se eu tentar falar algo sobre favela, só porque eu não moro lá, eu vou poder publicar. Eu falo, moça, como assim, gente? Também não é desse jeito, sabe? É uma questão mais delicada, tem que ter mais atenção, né? Quando a gente tá do outro lado, né? Desse ponto de vista. Mas aí falar que é censura, aí já também tá forte, né? Aí eu fico imaginando, o que será que esse povo escreveu na obra deles pra ter medo de mostrar, assim, pra falar que ter medo de ser censurado, sabe? Entra também naquela crítica ao politicamente correto, né? E o termo que eu odeio, que eles falam que é o mimimi. Porque eu odeio esse termo. Nossa, eu odeio. Eu acho retardado. É uma falta de empatia tremenda. Porque, você já faz serviço de literatura sensível, Olivia? Eu faço, tanto para... Contratem Olivia. Me contratem, por favor. Tanto para a pessoa... Tem dinheiro para Olivia. Por favor. É que o jabá é livre. Oi? Porque o jabá é livre, pode fazer à vontade. Sim, eu faço leitura sensível tanto para histórias que abordam personagens negros como personagens bissexuais também. Contratem a Olivia. Mas o Lucas estava falando e eu fiquei pensando que, tipo, eu não acho que é nada que eles escreveram na história. Eu acho que é aquela coisa de se sentir ameaçado, assim, porque essas pessoas que reclamaram são pessoas que sempre se viram representadas. Então elas meio que sentem esse lugar ameaçado, assim, que tipo, se eu sempre me vi representado, o outro não se viu, azar do outro.
Pior que eu acho tão Também tem um idiota. pouco de não admitir que erra, né? Que tem que estar sempre certo. Eu acho que ainda tem até um pouco também daquela coisa de endeusar a literatura como arte. É arte, a arte não se julga, pode-se fazer arte da forma que quiser, mas não é bem assim, né? Não é mais, graças ao bom Deus, se é que ele existe. A arte segue a sociedade, né? A sociedade tá mudando, né? A gente tá nesses conflitos sociais, culturais, cada vez mais tendo mais destaque. Isso vai afetar a arte bastante. Quando eles falam, os autores clássicos nunca teriam publicado nada se fosse hoje a sociedade mimimi, ser politicamente correto, mas eles estavam em outra mentalidade, outro tipo de sociedade, que já não servem hoje. Eu acho que muitos de antigamente poderiam ter problemas hoje. Edgar Allan Poe, se não me engano, ele mesmo tem muita obra assim que retrata os protagonistas são homens brancos, né, e sempre tem um servo que é um sujeito negro ou indiano, né, ou asiático, que fala tudo errado, que é subserviente, que é burro, esse tipo de pessoa. Tem que parar pra pensar também que provavelmente naquela época tinha gente criticando e apontando essas coisas todas. Né? Sim. O problema é que a gente sempre tem a versão do vencedor, né? Então essas dissidências e essas críticas da época foram apagadas, porque esses clássicos, que se você parar pra perceber são todos homens brancos europeus, eles meio que venceram, entre aspas. Então é a versão que a gente tem. Mas com certeza tem muito mais coisa que a gente não conhece, porque não veio pra gente por causa disso. Concordo com você quando você fala que sempre teve uma luta, sempre teve uma tentativa de ciência, né? Mas hoje, pelo menos aí eu tô falando com o meu ponto de vista, não sei se vocês podem puxar a orelha se eu estiver errado, tá ganhando mais força, né? Não tá fácil, não é isso que eu quero falar, mas tipo, tá tendo mais exposição, né, do que antigamente. Por exemplo, a gente tinha, se não me engano, até a década de 90 tinha termínios de gays lá em São Paulo, que era formado por policiais e era apoiado pela população na década de 80, 90. Aí naquela época, quem fazia piadinha gay na frente de uma pessoa gay, de uma LGBT, que mais? Quem fazia piadinha, claro, a pessoa dificilmente ia tentar revidar ou ia reclamar, né? Tipo, eu acho que a repressão era muito maior. Hoje você tem uma resistência maior, você ainda tem muita porrada e violência comendo solta, né? Infelizmente, tem toda a segregação ainda existe, isso é explícito. Só que ainda assim, hoje você parece que tipo, o lugar de fala está crescendo, mesmo sofrendo mais ataques. Mas tá mesmo. Hoje em dia, pelo menos se pode falar sobre, né? Antes, nem isso podia. Eu quero continuar pontuando aqui, porque continua sendo uma questão de, tipo, não é que tem mais, é que a gente está vendo mais. Vendo mais, exatamente. Isso, exposição. Porque eu não acho que a luta mudou, que aumentou, que naquela época era mais difícil. Sim, naquela época era mais difícil, mas não quer dizer que a quantidade de luta, tipo, quantitativo, né, era menor. Só quer dizer que hoje a gente tá vendo mais, porque com as mídias digitais a gente tem mais acesso à informação, e ainda assim não é todo mundo, tem muita gente que não tem acesso, mas quem tem acesso à internet, à mídia digital, consegue ver não só a luta do próprio país, mas também do mundo. Então tem essa noção de que é mais, quando na verdade é só porque a gente tem mais acesso. Isso cai até numa questão, lá na cidade de onde eu vim, lá no sertão de Pernambuco, o pessoal ainda tem muito preconceito, é cidade pequena, a maioria das pessoal bem velho já assim, e pessoal muito voltado para a área rural, né? A cidade em si, ela tem essa coisa assim, a maioria das pessoas, né, principalmente as pessoas mais velhas. Eu vejo constantemente várias pessoas falarem que hoje em dia tem muito gay. No meu tempo não era assim, não. Hoje tem muito. Isso é essa novela da Globo, que fazem isso com as pessoas, fica incentivando, sabe? Como se fosse uma coisa que realmente está crescendo. Eles não veem como uma coisa que... Não, tinha, você que não queria ver. Não, é que eu concordo com o que você falou. Eu acho que as redes sociais, elas proporcionam esse canal, né? Mas ao mesmo tempo que elas dão espaço para as minorias falarem, elas também dão espaço para as pessoas contrárias falarem. Acho que é isso que está acontecendo tanto no Brasil e em diversos países, assim, tipo. Sim, com certeza. As mídias digitais funcionam para os dois lados, no caso, né? Mas assim, eu vejo mais um lado positivo da coisa. Respondendo o que a Adela estava falando sobre a questão, tipo,
que as pessoas não viam as pessoas LGBT, por exemplo. As pessoas héteros não viam pessoas LGBT porque elas também, além de não se encontrar nos outros, tipo, porque eu acho que as redes sociais elas se aproximam as pessoas também, né? Elas não se mostravam. Acho que é isso, tipo, elas não se sentiam seguras e confiantes de se mostrar porque elas não se viam em outras pessoas. A gente volta pra questão do episódio da representatividade. Sim, acho que a representatividade é bem isso, né? Tipo, além de você se ver em alguma produção, por exemplo, isso aproxima as pessoas, porque as pessoas vão saber que existem outros como ela. E ajuda muito quando você tem uma comunidade pra se apoiar. Sim, e é uma questão de afirmação também, eu acho. Você saber que existem pessoas como você te dá um pouquinho mais de coragem e esperança, assim, de continuar, de ter força pra se mostrar por aí, de dar a cara a tapa, né? É só ver a reação das pessoas ao filme do Pantera Negra, ao show da Beyoncé no Coachella e ao clipe dela no Louvre, que, tipo, isso é muito importante. Muitíssimo importante. Sim, eu sou meio suspeita pra falar tanto de Pantera Negra quanto de Beyoncé, pois muito fã de ambos. Mas eu acho que é bem isso. Pode ser fã. Eu acho que é bem isso, tipo, a gente se... Por exemplo, quando eu vi Pantera Negra na estreia, uma sessão de meia-noite, assim. E eu fiquei... Quando, no começo, acho que vocês todos devem ter assistido, e acho que os ouvintes também, se tiverem assistido, não é um spoiler muito grande, mas assim, no começo, quando eles estão chegando... A gente avisa que é spoiler, depois quando parar a gente fala de novo que acabou, para o pessoal... Tipo, vai ter um spoiler pequeno. Tá, vai ter um spoiler bem pequeno, então. Mas não é tipo quando eles estão chegando e o Wakanda e a Okoye fala, chegamos, e aí mostra o Wakanda de cima, eu fiquei, meu Deus... Show. Que isso, e aí eu comecei a chorar muito e não parei de chorar mais no filme. Se eu já senti arrepios, eu imagino você e todo mundo que se viu representado ali naquele momento. É como assim, digamos, né, que a minha questão preconceitual daqui da conversa, é como se eu visse um filme passando um bando de nordestino lá, a terra deles lá, como eles sendo protagonistas da história, e não apenas palhaços ou trabalhadores, entendeu? É muito legal isso. Sim, acho que é a pluralidade das pessoas também, né? Pessoas negras são diversas, pessoas nordestinas são diversas, lésbicas, bissexuais, trans são diversas, assim. E eu acho que o problema das representações falhas é meio isso, tipo, de marcar certos grupos como uma coisa só, uma coisa fixa, né? E aí ficar naquilo. Exatamente, os estereótipos, eles marcam um grupo como só aquilo. E aí fica reproduzindo aquilo eternamente, não quebra esse ciclo. E por isso que a representatividade importa, porque ela vai quebrar esse ciclo aí de estagnação. Mostrar que existe mais. Mostrar que a diversidade que existe dentro da diversidade. Sim, exatamente. Acho que a gente pode pontuar um pouquinho mais sobre estereótipos aqui, porque se é pra fazer representatividade de grupos de minorias e de grupos que sofrem preconceito e tal, não é pra fazer de qualquer jeito, gente. Faz direito, por favor. Para procurar pessoas que vivem nesse ambiente, né, que estão ali o tempo inteiro, perguntar o que é que você tem dúvidas, como observar, né, falar menos do que ouvir. Sim, eu acho que a representatividade também não é só colocar a minoria ali, né? E só colocar e achar que já tá fazendo o máximo, assim, porque a Globo fez isso durante anos e pra mim não é representatividade. Eu acho que representatividade vai além disso, assim, é você colocar a minoria ali, olhar pra essa minoria como mais do que só um objeto, humanizar esse personagem. Eu li um texto muito bom esses dias falando sobre representatividade, que é uma das citações que ficou comigo, é que existe, eu não sei se vocês conhecem, mas para a questão de representatividade feminina existem vários testes que a gente pode, tipo, fazer para avaliar o quão básica é a representatividade. E um desses testes é o teste da lâmpada. O teste diz que se você pode substituir a mulher por uma lâmpada, você falhou, porque você está usando a personagem como um objeto. E aí esse texto que eu li, ele falava da questão dos personagens, principalmente personagens negros. Que é, se você pode substituir o personagem por um ursinho de pelúcia que diz bom trabalho, muito bem, você também falhou na representatividade. É aquele personagem negro que só serve de escadinha, né? Pro personagem branco, pra melhor amiga branca, só tá ali como figuração.
Que é outro estereótipo, tá, gente? Estereótipos positivos também são ruins. Sim, tem vários estereótipos que passam uma imagem positiva, mas não necessariamente são positivos, né? Passa uma imagem positiva, mas ainda é uma imagem subserviente. É uma imagem que reproduz alguma coisa, né? Que já tá ali, tipo, por anos. Tipo, a mulher negra que é a melhor amiga da amiga branca. As empregadas domésticas que são quase da família. E aí elas são consideradas a mãe preta. Esse tipo de estereótipo. É um estereótipo que vê a pessoa negra com olhos positivos, mas ao mesmo tempo ela continua sendo um objeto ali. Ela continua sendo empregada, ela continua sendo paga pra estar ali e não estar no mesmo patamar dos outros personagens. Sim, exatamente. Quando a gente vê assim um personagem que ele é importante na trama, ele tem um personagem negro, né? Eu tava lembrando aqui de uma novela que eu assisti algumas vezes e tinha um personagem negro que foi criado por uma mulher rica. Ela criou ele numa sociedade alta, ele se formou na Suíça e tal. Nessa novela não tinha muito aquela coisa de falar assim, nossa, mas você é presidente da empresa, e achar estranho porque ele era presidente e era negro. Porque às vezes tem muito isso. Coloca a pessoa como sendo alguém destacado, né, negro, mas elegante, bem educado e tal. E aí tem pessoas na trama que acham estranho por ele ser negro ser dessa forma. Vocês acham que seria mais interessante fazer dessa forma, com as pessoas achando estranho por ela ser negra e estar nesse posto, ou simplesmente tratar ele na trama como uma pessoa totalmente normal? Beleza, não, uma pessoa bem sucedida é negra e ponto final. Não vamos focar nessa história de ficar achando estranho por causa disso. É uma pergunta difícil, assim. Eu acho que um enredo, um livro, uma novela, uma série, tem que, de certa forma, mostrar, assim, depende do propósito, óbvio, mas de certa forma mostrar a realidade, mas também mostrar uma pluralidade. Então, se você já tem milhões de histórias de pessoas negras que são bem-sucedidas, porém são questionadas o tempo todo por que elas estão naquele lugar, precisa ser mudado. Então, tipo, eu já vi várias novelas da Globo, por exemplo, O Outro Lado do Paraíso. A Erika Januza era uma juíza negra, mas o tempo todo ela era questionada porque ela era uma juíza negra, tipo, como se aquele não fosse o lugar dela. Uhum. Isso acontece em diversas novelas da Globo, assim. Isso, e aí é o ponto que eu queria chegar, exatamente isso. Que quando você falou que a Globo às vezes traz essa questão do negro e você não vê como representatividade, é essa questão que eu pensei na hora. Eu falei, exatamente nesses casos que traz a pessoa num posto alto, mas fica o tempo inteiro aquela pulguinha ali, aquela formiga ali. Mas você, negra, tá nesse posto, mas você, sabe... Eu acho que já tem muita história assim. Coloca ela lá e ela é muito bem sucedida e ponto final, gente. Ela é totalmente capaz com qualquer um. Mas isso é minha opinião, claro. Tipo, é importante falar sobre racismo, porque no Brasil a gente não fala sobre racismo. Então, assim, quanto mais falar, melhor. Mas existe uma diferença entre falar sobre racismo e só falar sobre racismo, como se a personagem negra, a existência da pessoa negra estivesse estritamente ligada ao racismo, assim, tudo na vida dela passa sobre isso. Na realidade acontece um pouco isso, de tudo na vida da pessoa negra perpassar pelo racismo? Acontece, mas eu acho que o papel das produções é tirar um pouco isso também, tirar um pouco desse peso, assim. Mostrar a diversidade, mostrar que pessoas negras, elas têm amigos, elas têm família, elas têm um bom emprego, elas têm um nível de escolaridade alto ou que sai do ensino básico. Tipo, sair um pouco desses estereótipos de sempre mostrar a mesma coisa, assim, ou então de sempre questionar por que aquela pessoa negra é diferente das outras pessoas negras, porque a Globo geralmente faz isso, se coloca uma pessoa negra. Tô falando da Globo, mas poderia ser para qualquer outro tipo de produção. Eu falo da Globo assim, porque assim, a Globo ainda alguma novela que eu assisto é na Globo, porque nas outras eu não tenho a menor paciência. Mas tudo sim, eu também. Apesar que eu deveria assistir, mas enfim. Eu acho que a Globo sempre coloca 2 núcleos de pessoas negras, assim, em novelas que são consideradas progressistas, né? Coloca aquele núcleo de pessoas negras que é a família de periferia e coloca uma pessoa negra bem sucedida. Mas essa pessoa negra sempre é comparada com outro núcleo, sabe? Nunca é pela existência só dela, assim. Eu posso estar falando besteira agora, e aí se eu tiver, por favor, me corrija. Mas eu acho que a diferença
entre a história mostrar o personagem negro numa posição que é comumente ocupada por um branco e seguir o caminho como se isso fosse normal, ou mostrar o personagem nessa posição que comumente ocupada por um branco e marcar o racismo. Acho que a diferença maior que dá na sensação de que a história está sendo bem feita é se tem gente na produção que é negra, que entende o que está acontecendo, que vai conseguir trazer essa nuance pro personagem. Sim, e acho que falta muito isso. Mas assim, na verdade eu não sei se falta ou se não é divulgado, porque, por exemplo, o meu projeto de mestrado, a ideia inicial dele que eu passei no mestrado é falar sobre a representação de mulheres negras em Malhação Viva a Diferença, né, que foi a temporada 2017-2018, que teve um núcleo grande de mulheres negras, assim, tipo umas 6 personagens, que é um número considerável. E na produção tinha um grupo grande de roteiristas, e um desses roteiristas era uma mulher negra. Então acho que daí já tem um diferente, assim, de outras variações. Porque se você coloca uma mulher negra como roteirista, você sabe que teve um pouco mais de responsabilidade ao escrever aquela história. Porque quando você escreve uma história assim com um grupo marginalizado, saber tratar esses assuntos com a nuance necessária para não reduzir os personagens à sua opressão, às vezes quem tá de fora não consegue fazer, porque não vai perceber que é problemático. Sim, exatamente. E é o que acontece em várias produções, né, assim, de colocar... por exemplo, essa história mesmo que eu falei da personagem da Erika Januza, de colocar uma juíza negra e achar que só aquilo tá bom, e achar que isso é representatividade, mas aí a história dela teve várias outras questões, ela tipo, sofreu racismo da sogra dela, e aí a sogra deixar de ser racista porque vai ter um neto que é negro, sabe? Tipo umas coisas que, cara, isso não é representatividade, sabe? Esse caso que você contou entra aquela crítica que teve ao Green Book, o filme. Pessoas brancas falando que o racismo é mau. Eu acho que como sim. Se isso fosse apontar, tipo, tem pessoas da minoria sendo ajudadas por pessoas em parte da maioria, né, falando, olha lá que bonitinho, viu? O racismo é mau e o mundo pode ser um lugar melhor. Só que aí você tá dando o protagonismo pra quem faz parte dela, tá sendo segregada, e não tá dando, tipo, o lugar de voz delas também, dessas pessoas. Eu não assisti Green Book, mas eu li muitas e muitas resenhas e muitas falas de pessoas negras que assistiram. O filme passa por alguns problemas assim que já são conhecidos. Um é do branco salvador, a ideia de que a pessoa branca, por ela não ter aquela fala racista, grosseira, tipo, chegar pra uma pessoa negra e xingá-la, achar que ele não é racista, assim. E eu acho que passa basicamente por isso. Pelo que eu vi, ele é basicamente isso, né? Tipo, ele defende o pianista negro de um cara que é mega racista, mas ao mesmo tempo vira pro pianista negro e fala: você nem é tão negro assim, você não come frango, alguma coisa assim. Tipo, isso também é uma fala racista, sabe? Meu Deus. Total. Tem umas coisas assim, mas eu não assisti, então... Esse caso do frango é um dos exemplos que o personagem negro, né, o pianista, né, ele é... spoiler. Não, vou tentar falar só essa parte, que ela achou, e essa parte beleza. Vai estar crítica mesmo, porque... Só pra lembrar. O motorista já é um caipirão italiano, assim, que fala mesmo, é racista mesmo, tudo assim, fala que, seu povo gosta de frango frito. E ele fala que nunca comeu frango frito, que não é o pianista, né, que não gosta disso. Só que aí, claro que o motorista compra frango frito e ele gosta de frango frito, sabe? Passa a gostar, tipo, viu, esse é seu lugar, mas, tipo, você está fora da sua identidade, olha lá. Isso é uma fala extremamente racista, né? Porque você tá colocando um grupo... É um estereótipo das pessoas negras norte-americanas, no caso, que elas gostam de comer frango frito. E acho que passa muito pela ideia de achar que pessoas racistas só são racistas se elas forem, tipo, vilão de novela mexicana, assim, sabe? E não é isso. Os atos racistas são corriqueiros e cotidianos, e eles podem acontecer a qualquer momento, vindos de qualquer pessoa. E um outro ponto que eu achei interessante do Green Book, pra você ver, eu não tinha visto por esse ponto de vista, assim, eu achei essas críticas que atacaram o Green Book, quando eu assisti o filme, eu achei legal, eu falei, nossa, explorou racismo e tudo mais, pra você ver o meu ponto de vista. Quando eu li as resenhas, li essas críticas, falei, pior, é isso mesmo, sabe, deu aquele baque, assim, falando, como é que eu não vi isso, sabe, quando você não tá dentro daquela... Exatamente. Esse lugar, assim, tipo, você tem outra visão, né, tanto que eu acho que é até por isso que o pessoal do Oscar lá, sei lá, como é que... Pode ser em parte isso, né, também, né? Claro que lá tem um racismo estrutural
histórico, né, dentro da premiação. Também. Não, sim, tô falando da premiação, ok. Oscar. Mas, tipo, aí tava eu e meu amigo, né? Meu amigo também é branco, tudo assim. Não viu isso dentro do filme. Aí eu vou retornar aquele ponto que vocês falaram. Tem que destacar dentro do livro, da obra. Sim, tem que apontar, porque muitas vezes, pra quem faz parte disso, é óbvio. Fala, não, isso aqui não é assim, isso aqui tá errado, isso aqui não tá me representando. Mas pra quem não tá vendo, fala, como não? Olha aqui, tá falando, o personagem é negro aqui, olha, ele tá representado, ele come frango frito, tipo, sabe? Coisas que às vezes são tão óbvias que tem que ser apontadas, porque a pessoa que não tá enxergando essa obviedade. Só falando rapidinho de Green Book, eu assisti uns vídeos de pré-Oscar, assim. Eu até esqueci o nome do canal, mas é daquela moça que teve aquele problema com o Van Diesel, esqueci o nome dela. Mas enfim, ela com um outro youtuber de cinema também. E ela falando que quando ela assistiu Green Book, ela saiu do cinema se sentindo muito confortável e bem com ela mesma. E eu acho que é muito isso. Tipo, é um filme para pessoas brancas. Sim, perfeito. É um filme para falar de racismo para pessoas brancas. E a gente não precisa disso, porque já existem milhões de filmes que falam de racismo sob o viés da pessoa branca, sabe? Tipo, é uma história confortável, assim. Não vai além de nada. E se for tratar temas como racismo e for confortável para quem não faz parte desses grupos, né? Quem não, tipo, você aí já tem que botar uma dúvida ali. Fala, peraí, tô confortável com isso porque tinha que ser algo que esses ataques são algo espinhosos, né? Você tem necessariamente falar, vou chocar o mundo, sim, não. Tipo, você vai mostrar a realidade de um modo que a pessoa que tá do outro lado fala, putz, é assim que eles estão, tipo, é isso que eles estão sentindo, é isso que eles estão sofrendo. Aí eu acho que você falou perfeitamente aí que você falou agora. Eu saí do cinema, assim, tipo, com esse conforto, falar, eu não sou tão ruim, sei lá. Tipo, a gente pensa, putz, o mundo tem salvação, nós brancos podemos ajudar, algo assim, sabe? Tipo, é bem esquisito, é bem estranho, assim. Não esquisito não, estranho ver o nosso lugar, assim, onde a gente tá, a gente não consegue perceber essas coisas se alguém não dá um tapa nos caras e fala, você tá vendo errado, olha isso aqui, ó. E que a pessoa que faz parte no caso do filme, ó, uma pessoa negra que viu o filme, viu como é que é, deixa ela te explicar então o que tá acontecendo aqui, porque eu, no caso, assim, eu vi com outros olhos a importância desse ponto de vista dessa. E acho que é completamente diferente do que o filme Corra faz com os espectadores, assim. Que eu acho que já é um filme que é meio completamente desconfortável, tanto para pessoas negras como para pessoas brancas, assim. Sim, Uma única pontuação que eu queria fazer sobre o Green Book é que eu li num artigo, eu não lembro em que site, mas que a família do pianista, que ainda tem gente viva da família, porque, né, falou que tudo que o filme mostra é inventado, que nada daquilo é baseado na história, que a história é completamente diferente e não foi nada daquilo. E parece que eles nem autorizaram, né, eu acho. Tanto que o Mahershala pediu desculpa pelo filme, pela história, pelo filme. Tanto que o Mahershala, quando ele foi subir no palco, dá pra ver na cara dele, assim, que ele não tá confortável de estar ali. É verdade. E ele foi o único que se desculpou, né, que falou alguma coisa da produção inteira, né? Eu não lembro disso. Acho que sim. Acho que as pessoas, tipo o diretor, que é branco, sei lá, que é o roteirista é filho do motorista, né? Uma coisa assim. Sim. Eles se sentiram no direito de contar essa história. Então, assim, eles não vão se desculpar, eu acho. Tanto que eu não tô bem lembrado, mas me falaram que quando apontaram o Oscar, né, de melhor filme pra ele, foi o diretor, foi o filho do motorista e mais um vice-diretor, não sei, que subiram lá todos, homens brancos, falar sobre o racismo. Não deu lugar de fala. E pior, eu acho que eles nem homenagearam o próprio pianista na fala. Teve uma coisa assim também. Eu acho que eles agradeceram só, tipo, o motorista e o filho. Não falaram do pianista. Eu acho que teve uma coisa assim também. Meu Deus. Eu acho que eu tinha muito que ter ido pra Pantera Negra. Ou pro Infiltrados na Clã. Ou pro Infiltrados na Clã. Ou pro Aranha Verso, que eu não concordo. Ou pra qualquer filme, né, que tava Qualquer outro filme. Não, se for pra premiar branco, pelo menos premia um filme melhorzinho, sei lá, sabe? Tipo aquele favorito que eu não assisti, mas foi bem elogiado. Enfim. Esse filme é legal. E tinha alguma representatividade LGBT+. Sim, bem feita, né? Ia falar, assim, que entra naquela questão. A gente tá premiando vocês aí, ó, como se fosse uma esmola, sabe? Que, ó,
tô te fazendo esse favor, eu te dei o Oscar pro Green Book, agora vocês estão representados, parabéns. Tá reclamando do quê? Sabe? Tipo, essa agressividade aí que entra toda vez que você tem uma tentativa, tipo, uma representatividade, não sei se pode, tipo, falo falso ou figurativa, sabe? Que o filme tentou passar. Vamos então compartilhar um pouco dos personagens que a gente conhece, que marcaram a gente como representatividade boa das nossas identidades, que a gente olhou e ficou tipo, eu me identifico com essa pessoa. Eu não pensei em pessoa assim, pontual, né? Eu pensei em filmes que eu assisti que me marcaram muito. Ah, sim, pode ser também. Foi 12 anos de escravidão, Estrelas Além do Tempo, Hidden Figures. Foi Selma, que é o filme do Martin Luther King, que eu gostei também. E Clube de Compras Dallas. Esse filme é muito bom. Eu não quero falar sobre eles, porque para não dar spoiler, né? Mas assistam, quem puder. Acho que eu até tinha comentado, quando fui pensar em exemplo positivo da literatura, né, eu pensei, o primeiro que veio à minha mente foi o Bento Lucas, André Bianco. Primeiro pelo nome, né? Segundo porque ele enfrenta vampiros. Aí eu comecei a pensar, ele é um líder, é um guerreiro, é obstinado, ele é forte, todo mundo que segue ele, tipo, começa a respeitar ele, a vê-lo como o macho alfa. Eu pensei, putz, tipo, então eu sou um nada, eu sou um Zé Ninguém. Aí eu comecei a pensar não como positivo, eu falo, putz, esses personagens que são tidos como chama, o estereótipo do homem, assim, né? Tipo, ele era magro, baixinho, só que tinha toda essa personalidade forte. Eu penso, não, será que eu conseguiria governar um exército para enfrentar vampiros? E, tipo, não tem essa capacidade, sou esse tipo de líder. Aí eu pensei, caramba, eu não tenho um personagem para me representar, sabe? Aí eu comecei a pensar, não, tipo um outro que muita gente fala, tem um Conan Barba, que é aquela muralha humana, né, gigante, forte, seduz todas as mulheres, mata urso, todo homem quer ser. Eu falo, caramba, velho, tipo, eu nunca vou ser um negócio assim. Aí a gente começa a ficar meio pra baixo, falo, putz, isso não serve pra me representar, porque pra mim é outro mundo, né, outro tipo de pessoa que a gente toma como um modelo, mas que é quase inalcançável, assim, falo do meu ponto de vista, sabe? Aí eu comecei a pensar nos livros, tentando pensar, nossa, mas qual personagem que eu gosto, né, que o estilo do personagem eu gosto, mas falar que é o Samwise Gamgee do Senhor dos Anéis, que era um jardineiro, um hobbit, tipo, que não queria guerra, só queria paz. Eu também só quero a paz, eu só quero ficar no meu cantinho, tudo guerra, foi lá, fez grandes feitos, né, e continuou humilde e tudo mais, acho isso lindo, legal. Mas falar, ele me representa? Não sei falar, não sei dizer ele me representa, sabe? A gente começa a criar esses arquétipos masculinos, né, que acabam falando, putz, é esse o tipo de homem que eu tenho que ser. E aí por isso que, tipo, na literatura eu não consigo pensar em com homens que tenham inseguranças, que são, sei lá, que não tem esse caráter de liderança como eu, e que são protagonistas da própria história. Aí, por outro lado, vocês já viram Brooklyn Nine-Nine? Com certeza. Série? Olivia, você já viu? Eu vi alguns episódios da primeira temporada, acho que uns 10, 12 episódios. Aí eu apaixonei pelos personagens, sem tentar forçar a barra assim. Tem, tipo, personagens de vários tipos de etnias, de pensamentos, mas todo episódio, todos os personagens são bem desenvolvidos, bem apontados, bem construídos, né? Todos têm uma história ali dentro. E aí você tem personagens masculinos repletos de falhas, de inseguranças, e que fogem dessa masculinidade, desse estereótipo masculino que é criado, né? Eles fogem, tipo, dessa masculinidade tóxica que tanto afeta a gente. Por exemplo, tem o Charles Boyle, né, que ele é... Como é que chama? Que eles falam? Macho beta, sei lá, como chama essa parte? Macho alfa. Não, tem o macho alfa e tem o macho beta. Acho que é o beta mesmo. Ah, sim, sim. Nomenclatura, mas eu acho também. Que... No caso, né, ele tem o melhor amigo dele, que é o Jake Peralta, né? E tudo que ele faz, ele glorifica o amigo. Tem essa característica de ser, entre aspas, o macho beta e tudo mais, né? Ele fala, Jake, você é o melhor, não sei o quê. E ele tem características que não são, tipo, apontadas como se fosse, esse aqui tem que ser o tipo de homem que as pessoas têm que ser, sabe? Tipo, não... E ele fala, como que eu explico? Ele tem toda uma personalidade, assim, tipo, mais sensível. Os interesses dele, assim, tipo, ele é muito bom dono de casa, o sonho dele é ser pai, só que ele não se importa de ser chamado de mãe também. Ele acha isso magnífico, ele é cozinheiro, ele tem todo um requinte, assim, que muita gente até hoje acha que não é coisa de homem, sabe? Tem toda uma sensibilidade que aponta isso.
Tem o Terry Crews também, que ele faz o sargento. Quando ele aparece no primeiro episódio lá, você vê ele altão, assim, e desde o primeiro episódio já mostra, ele morre de medo de ir pra um tiroteio. Você, como assim, o cara que fez Mercenários, o ator que era pra ser o fodelão, com esse medinho aí, como se não fosse um homem de verdade, né, entre aspas. E a série trabalha bem esse tipo de coisa, um pouco em cada personagem, porque eles têm segurança, tipo, eles não têm que ficarem se provando os homens insuperáveis, sem sentimentos, que vencem tudo, que são sedutores. E aí você cria esse tipo de pensamento e fala, caramba, eu não preciso ser esse tipo de Rambo, esse tipo de Schwarzenegger, né, desse filme de ação pra ser entre aspas, né, um homem de verdade, que é paradigma criado que acaba dando essa pressão em cima da gente. Mas na literatura eu não sei dizer, eu não consegui pensar em algum que estabelecesse esse tipo de imagem. Mas não precisava ser na literatura não, podia ser não, sei, qualquer lugar. Eu olhei os livros que eu li e falei, cara, eu não consigo ver aqui nada disso. Quer falar, Olivia? Quero. Eu tenho algumas coisas, assim, eu vou falar mais do que eu tive contato na vida adulta, que eu acho que eu passei por uma lógica de identificação, assim, já na vida adulta, e eu acho que vai ser mais relevante. Eu acho que o primeiro livro, assim, já adulta que eu li e me vi muito ali foi Hana e o Sino da Divisão, do Jianutsu. É um livro nacional, e a protagonista é uma menina negra, adolescente e tal, e ela tem cabelo crespo, enfim, eu me vi muito ali. E o segundo livro, e que no caso é meu livro preferido, Americana, da Chimamanda, e basicamente ele fala de muitas coisas que eu já vivi, assim, principalmente a questão do cabelo. Ela fala muito sobre o cabelo, e ela fala de relacionamentos, tanto relacionamentos interraciais quanto afrocentrados, enfim, é um livro maravilhoso. Acho que esses são os dois principais livros, assim, no começo, assim, da minha jornada e tal, de identificação. E a questão da sexualidade, eu acho que tem duas coisas. É um livro que chama How to Make a Wish, não foi lançado no Brasil. A personagem principal, ela é bissexual, ela é branca, porém ela é bissexual. A série The Bold Type, que também tem um personagem bissexual, que se descobre ao longo da primeira temporada, assim. E são duas coisas que eu me vi muito ali. Eu lembrei de outro livro também, que esse já é mais conhecido, que é O Ódio que Você Semeia. E a questão da estar, tipo, se sentir meio fora do lugar, que é uma coisa que ela fala já no começo, assim, nem é spoiler. É meio que uma coisa que faz parte muito da minha vivência, principalmente como adolescente, assim. Porque eu sou de classe média, estudei escola particular, e eu sempre vivi essa coisa de me sentir fora do lugar, assim. Tanto entre as pessoas da minha escola, quanto em momentos em que eu ia pra ficar em reunindo de pessoas negras, assim. Me sentia muito fora do lugar. Acho que é isso, as principais coisas. Na música, acho que tudo da Beyoncé, mas principalmente Lemonade, tipo, é um álbum que ela fez sobre mulheres negras, para mulheres negras, então acho que toda mulher negra que escuta pop vai apontar esse álbum. Eu só consegui pensar em um caso, que foi o livro De Volta Pra Casa, da Sienna Maguire. Foi a primeira vez que eu vi a palavra assexual escrita num livro, saindo da boca de uma personagem que estava se identificando como assexual. E eu quase chorei quando eu li. Quando eu li o livro da Sienna Maguire, eu quase chorei, porque foi a primeira vez que eu vi essa palavra escrita na página, e eu fiquei, tipo, muito feliz, porque eu me senti importante naquele momento. E assim, a personagem não tem nada a ver comigo, mas foi um momento que me marcou por causa disso. O livro tem vários problemas que parei pra pensar depois, mas esse momento foi muito importante pra mim. E eu acho que foi isso. Alguém quer fazer mais algum comentário? Mais algum assunto? Senão eu vou encerrar, que eu acho que a gente já falou bastante. Eu acho que eu falei tudo. Ok, então. Boa noite, andarilhos. Obrigada por assistir mais um episódio. E até a próxima. Eu sou Mayara Barros. Boa noite. Então é isso, galera. Também agradeço a participação de todos, a participação da Olivia aqui, nossa convidada. Fiquem bem. Aqui é o Lucas Nange. Isso, andarilhos, muito obrigado a todos. Valeu por ouvir mais esse episódio da gente. Queria agradecer especialmente a Olivia, que está aqui dando as suas ótimas contribuições para nós. E até a próxima.
Quero agradecer o convite, foi um convite muito especial. Obrigada por me escutarem, obrigada pela conversa, foi muito profícua. Espero poder voltar em outros temas e Chamarei até mais. Pode me chamar. Boa noite, pessoal.